Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Sejam vocês do dia, sejam vocês da tarde, ou sejam vocês da noite. No ar, com vocês, mais uma vez, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Por favor, desde já, vocês cliquem no gostei, também procurem se inscrever, porque nós vamos dar início a mais um vídeo em que nós vamos fazer aquele passeio, não propriamente ao entretenimento, mas um passeio ao encontro da realidade, e essa realidade econômica que nos atinge todos os dias. E se nós quisermos conhecer caminhos melhores do que aqueles que nós estamos enfrentando, nós precisamos conhecer como que funciona essa economia, como que é a gestão, e também vamos tratar de finanças. Hoje, em especial, nós vamos pegar o terceiro grande assunto nosso, que são as finanças pessoais, que chegou o momento de fazer isso, porque nós já tivemos vídeos que complementam essa visão, e agora está justamente no ato de nós começarmos não propriamente finanças pessoais, mas finanças em família. Eu falo finanças em família porque quando nós estamos lidando com nossos entes queridos e que isso forma o que é mais importante para todos nós, que é o local onde nós vivemos e onde nós somos felizes, que é a nossa família, nós temos que sair do eu e ir para o nós. E isso é muito difícil porque nós vivemos numa economia, numa sociedade capitalista que prioriza a competição no mais alto grau, que o lucro ele é valorizado ao extremo, e na família esses elementos não estão presentes. A família é um conjunto, é um laço de solidariedade, de amor, de querer bem, e justamente isso é que nós precisamos levar em conta antes de nós falarmos propriamente em finanças em família. Porque, se vocês observarem, eu já deixei pronto na nossa luzinha um esboço de um orçamento. E nesse orçamento há duas peças básicas, as despesas de um lado e a receita de outro. E aqui eu fiz um elenco, uma listagem dos 10 itens mais importantes de despesa, que é água, luz, telefone, gás, mercado, transporte, lazer e cultura, IPVA, seguro, IPTU, e no final uma poupança ou uma prestação. Isso aqui, na hora de se fazer, é muito simples, porque é apenas um registro mecânico. Se for apenas por isso, todas as famílias fariam, tudo isso seria muito fácil, mas não é. Porque isso tem que ser feito em comum acordo com o marido, com a mulher e com os filhos também. Porque as crianças não devem ser deixadas fora dessa confecção aqui, porque as crianças, elas são excelentes fiscalizadores. Quem de vocês já não ouviu uma frase assim dos seus filhos? Pai, você falou. Mãe, você disse. E tudo isso aí são formas de cobrança. Porque se as crianças são chamadas a participar de uma coisa tão importante e elas são valorizadas por isso, elas vão fazer uma cobrança natural. E não se preocupem, que elas têm percepção do que está acontecendo. Elas têm percepção se as coisas estão indo bem, se as coisas não estão indo. E elas sabem participar, desde que elas sejam ensinadas sempre nesse caminho. E o primeiro passo a ensinar é não falar praticamente em dinheiro, mas falar em trabalho. Porque para você obter essa receita, esse salário aqui, você necessitou de um mês de trabalho árduo, duro, você e a sua mulher. E, portanto, esse trabalho duro, esse trabalho árduo, ele tem que ser muito bem pensado
nessas despesas que estão sendo feitas. E é aqui que a participação de cada um dos membros é indispensável. E não impondo um sobre o outro, mas todos discutindo, vendo o que é importante, e daí sim, todos esses valores e esses registros passam a ter um sentido. Enquanto não existe essa harmonia, enquanto não existe essa conversa de uns com os outros, sempre se repetindo todos os meses e mostrando a importância de todos participarem, podem ter certeza que isso aqui se torna um trabalho perdido. Eu, particularmente, não chego a utilizar um computador para fazer esses registros aqui. Porque o computador ele é mais silencioso, ele é uma peça um pouco mais cerimoniosa. Porque você tem que ligar o computador, esperar que ele carregue, depois você vai no programa, depois você abre o programa, depois daí que você vai começar a registrar os itens de despesa, depois você vai fazer os itens de receita, e tudo isso tem uma certa demora. Muito mais prático é você ter uma agenda ou um caderno. Eu faço na minha agenda, que é muito mais simples, que eu deixo em cima da minha mesa com uma caneta ou um lápis em cima e uma calculadora, que rapidamente eu vou colocando os valores, já preencho, mostro como está a situação, e daí chamo a minha mulher, chamo meu filho, e muitas vezes discuto com eles como é que nós estamos evoluindo. Isso que é o fundamental, que é exatamente esse entendimento que é necessário. Eu já trabalhei com isso numa das faculdades onde eu lecionei, que foi a Faculdade de Santa Cruz. E lá eu percebi que muitas vezes não é o dinheiro que desfaz um lar, mas é justamente a falta de entendimento que estava existindo. E daí, quando o dinheiro muitas vezes se torna mais difícil, mais escasso, ele faz a prova dos 9. Daí aquilo que já tem alguma rachadura, que já tem uma fissura, ele termina de destruir. Agora, quando um casal é casal mesmo, quando ele consegue se entender, ele enfrenta todas as dificuldades junto. E não somente o casal, mas a família também tem essa percepção. Não a família que eu quero dizer, as crianças também têm essa percepção. Então vejam, meus caros, que isso aqui é uma peça que é consequência de pessoas que se entendem. E não uma causa delas. Então vejam, isso é o primeiro destaque que eu quero pôr em questão. O segundo é que nós já fizemos alguns vídeos sobre a carne, sobre o preço dos combustíveis, sobre o salário mínimo e sobre o INPC. Esses vídeos vão aparecer aqui novamente. Por exemplo, quando nós falamos a respeito do preço da carne, que é o que mais está impactando no orçamento, especialmente no item alimentação, vai pesar muito aqui. Mas todas as pessoas da família, por exemplo, têm que estar imbuídas e têm que estar conscientes de que aqui vai estar a maior distorção, que aqui é o lugar onde se precisa mais cuidar. Segundo, o outro item que vai estar pressionando muito durante o ano todo vai ser o item transporte, porque aqui está a gasolina, aqui está o óleo diesel, e esses dois produtos importantíssimos estão sendo importados. E essas importações, elas são cotadas pela variação do dólar. Então o que significa? Significa que nós vamos ter elementos que vão produzir desequilíbrio, tanto no item mercado, quanto no item transporte. E olhem que eu coloquei aqui um item chamado lazer e cultura, porque o nosso povo, as nossas famílias, elas necessitam não somente do pão, mas elas necessitam também do conhecimento, do saber. E hoje uma das fontes mais importantes de você ter saber, de você ter cultura, é o universo da internet.
na internet você encontra, especialmente no YouTube, coisas excelentes que podem ser vistas e que podem ser uma forma de entretenimento para uma família inteira. Eu faço, por exemplo, se você quer conhecer um pouco a respeito do teu país, do país em que você vive, um filme excelente que você pode assistir junto com a sua mulher, junto com as crianças, desde que elas estejam um pouco mais de idade, é o filme Mauá, o Imperador e o Rei. Porque esse filme foi baseado nesse livro aqui da minha, faz parte da minha biblioteca, e foi muito fidedigno ao livro. Então, eu já estou dando, por exemplo, indicações que são muito importantes, porque isso aqui, como um livro é uma peça mais cara, mas você pode acessar o filme no YouTube. Então vejam, tudo isso aqui são elementos hoje que fazem parte de finanças que uma família deve discutir, que uma família deve colocar em pauta no seu dia a dia. E vocês vejam que, voltando ao nosso orçamento, aqui nós temos as principais despesas e no final, essas principais despesas têm o valor de 9 e o salário o valor de 10. E aqui nós temos um saldo de 1. Esse saldo de 1 pode compor uma poupança ou uma prestação. Porque eu quero dizer para vocês que eu não sou em absoluto contra as dívidas, não, pelo contrário. O crédito ele foi feito dentro da nossa economia para ser utilizado e ele é um instrumento importantíssimo também de você adquirir coisas. O problema está no tamanho das nossas taxas de juros. Mas o que eu quero dizer é que essas sobras, elas podem ir ou para uma poupança ou para algo importante que uma família precisa. E que às vezes ela não pode, às vezes pode ser que ela não tenha o dinheiro imediato para isso. E o crédito, os bancos têm um papel muito importante nesse sentido. Então, meus queridos e minhas queridas, isto aqui é mais ou menos uma avaliação do que significam essas finanças pessoais. E você vai saber que você está indo muito bem quando esse salário aqui, você colocar o salário total. Quer dizer, o salário do marido e o salário da esposa. Quando vocês chegarem nesse ponto de juntar os dois salários, fazer isso como algo para a família inteira e com os filhos participando, vocês estarão num ponto ideal que poucas famílias conseguem atingir. Eu, particularmente, tenho conseguido um certo sucesso a respeito disso, porque tenho feito realmente o esforço em saber que a família é o reino do nós e não o reino do eu. Ter essa percepção, não pensem vocês que foi do dia para a noite. Eu demorei um bom tempo, talvez, não sei se não foram anos e anos para chegar nesse ponto. Portanto, meus caros, isto aqui é a minha mensagem de hoje e saibam que eu posso até encerrar isto lembrando de um samba muito famoso de Paulinho da Viola, chamado Pecado Capital, que mostra como o dinheiro é uma coisa fugaz e muitas vezes ilusória. O samba é assim: dinheiro na mão, é vendaval, na vida de um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. Meus queridos e minhas queridas, até o próximo vídeo daqui a uma semana. Até.